A aula de hoje é sobre os 4 meios de se acessar a internet sem fio, uma internet móvel, em que você pode estar em qualquer lugar e ter acesso à internet. Então, primeiro entenda, o que é uma internet sem fio? Lembrando que a internet é uma rede de computadores, você vai acessar informações através de dados, que pode ser voz, vídeo, um arquivo ou algo do tipo. A internet sem fio é uma rede de informações, então você consegue se conectar lá a pessoas, a sistemas e fazer diversas ações. Lembrando que essa internet sem fio, ela deve ser acessada por um computador, celular, tablet e qualquer outro dispositivo conectado à rede. Então, ele tendo a conexão, o dispositivo ele pode ser controlado remotamente, ou você pode ter informações de uma determinada situação, você pode ter essas informações em qualquer local, qualquer ambiente que tenha essa possibilidade de internet sem fio. Por exemplo, você pode ter uma automação de uma casa, de uma residência, de um escritório e até de indústrias, simplesmente controlando uma operação em qualquer parte do mundo que você tenha acesso à internet. Você pode fazer isso, desde abrir uma cortina, fechar uma cortina, ligar um ar-condicionado, ligar uma televisão, desligar um equipamento, até fazer ações de tempo, ou seja, daqui a tantos minutos coloca a comida para o meu pet, para o meu cachorro, para o meu gato, e você consegue até dar água. Tem várias ações que com a internet móvel você consegue fazer em qualquer lugar, mesmo que seja controlando equipamentos ou simplesmente navegando na internet. Entenda esse mundo da internet sem fio. E o que é que a gente vai ver nessa aula das formas de acessar a internet móvel, ou seja, a internet sem fio? Primeiro, como o gestor de telecom ele pode moldar o comportamento do usuário, com o objetivo principal de reduzir custos, de mudar aquele comportamento. A gente vai falar sobre isso e os 4 meios de acessar a internet sem fio, que existem as tecnologias wireless, Wi-Fi, tecnologia rádio, telefonia móvel, satélite. Essas 4 são as maneiras, as formas, os meios de você ter uma internet sem fio, onde quer que você possa ir e tenha a disponibilidade do serviço. Também a gente vai falar sobre o programa Wi-Fi Brasil, que eu achei muito interessante, o governo federal, junto com outras empresas, fazendo com que a internet vá para meios onde normalmente ela não chegaria, se não for pelo programa. As 5 coisas que se faz na internet, por mais que você rode, faça alguma operação, essas 5 coisas são as únicas que você faz, no meu entender, e o que o gestor de telecom deve observar na questão de contratos dos serviços de internet ou para uso de internet e como ele deve olhar o uso de internet dos seus usuários. Então esses são os pontos que a gente vai falar na aula de hoje. E lógico, se você vê alguma coisa que você acha que precisa de um comentário, precisa falar ou me alertar de um ponto ou contar uma história, manda teu comentário durante o próprio vídeo. Se você estiver vendo alguma informação, pode escrever, fica à vontade que com certeza eu vou te responder, tá bom? Primeiro ponto. Como o gestor de telecom pode moldar o comportamento do usuário? Pensando em reduzir custos, lógico, da empresa. Primeiro, como eu fiz uma metodologia chamada Reduza Custos Todo Mês, com base na minha experiência de trabalho com gestão de telecom em algumas organizações e outras histórias que eu trabalhei em empresas que também são do mercado. Então, eu criei essa metodologia. Existe um pilar chamado negociação e o outro gestão dos serviços. Na negociação é onde você busca as melhores propostas. E existe um módulo, que é o 4º, onde existem níveis para reduzir custos. Várias formas que existem dessa maneira, ou seja, várias formas que existem para você reduzir custos, mas uma é a longo prazo. Esse nível de longo prazo normalmente um dos pontos comportamento do usuário. Como é que ele utiliza os serviços? Você moldando essa utilização dele, você consegue diminuir o consumo e, consequentemente, você reduz o custo que a empresa está tendo ou melhora os serviços. Então, tem essa visão, essa pegada que mesmo que seja algo simples, o consumo de internet, independente do meio que seja, você consegue ter uma previsão de quanto menos for utilizado, mais economia vai ser. Então depende, lógico, do tipo de serviço que está sendo utilizado, mas sempre é bom você olhar de maneira individual. E pode ser o consumo de internet, a parte de voz, também você pode avaliar, dependendo
da utilização que seja feita dentro do circuito de internet, voz sobre IP é o VoIP, ou pode ser um aplicativo, por exemplo, o WhatsApp da vida, em que tem a parte de voz ou chamada de vídeo dentro dele, você tem como identificar se está sendo feita essa utilização ou não, dependendo da estrutura da empresa, dos sistemas de controle, e também o horário. Qual horário que aquele usuário está acessando a internet? Eu já tive vários clientes em que é possível você ver o horário de utilização. E quando eu pegava essas informações e falava com o gestor, não, esse usuário aqui não é para utilizar esse serviço nesse horário. E em outras empresas é exatamente o contrário, era o diretor da empresa. Você vai dizer que não? Lógico que ele permite, ele vai poder utilizar o serviço no horário que ele quiser. Mas existem as duas vias, ou seja, tem permissão e tem negação. Você só vai saber depois que você analisar e dar essa informação. E aí sim, você consegue identificar isso e reduzir custos quando é necessário. Outra função, você vendo horário, serviço e tudo mais, é o uso, que é a parte de comportamento, se é um uso pessoal ou corporativo. Se for um uso pessoal, pode ser equivocado, mesma coisa com horário. A gestão pode não permitir a utilização pessoal do telefone ou pode permitir, depende de cada usuário, depende da estrutura da empresa, como é que é feito isso. Então você observando o consumo de internet dessas formas, você consegue no curto prazo, não, no médio, talvez, normalmente no longo prazo, ou seja, alguns anos, você vendo essa questão e conversando com o usuário, ele consegue mudar o comportamento. E aí depende, lógico, de cada empresa, de cada estrutura de gestão, mas mudança de comportamento não é algo que é do dia para a noite. É uma questão um pouco mais demorada, parte da cultura organizacional também. Então, gestor de telecom, fica de olho nessas coisas que pode auxiliar a reduzir custos a longo prazo. E vamos para os meios de acessar a internet sem fio. Primeiro, que é a mais difundido, vamos dizer assim, é o wireless ou Wi-Fi, que é você distribuir a internet onde tem um equipamento próximo, que o raio, ou seja, a área de cobertura dele, normalmente é pequena, é curta. E você consegue ter acesso à internet dessa forma. E pode ser um computador, um celular, um tablet, diversos equipamentos se conectam à rede Wi-Fi e aí eles têm acesso à internet. Lembrando que, mesmo que a sua rede, a internet, ela venha de uma forma cabeada, mas existe um equipamento que ele faz com que ela seja sem fio. E aí existe o Wi-Fi. Então, os meios de acessar a internet sem fio, um deles é o Wi-Fi, que pode ser dessa forma. Um exemplo que você pode encontrar de redes Wi-Fi é, se você tiver um celular, você for andando e ativar a rede Wi-Fi e buscar apenas as redes, você vai ver várias. Então existe até problema de frequência, uma perto da outra, que pode dar interferência e ter problema na internet. Mas existem diversas, se não milhões ou milhares de redes Wi-Fi por onde você estiver andando. Então isso você consegue ver muito mais forte. Você pode encontrar também algumas redes abertas, ou seja, redes que você pode utilizar sem custo a mais de algum serviço. Por exemplo, nos aeroportos, algumas empresas fazem parceria para distribuir um sinal lá de rede Wi-Fi e o usuário pode navegar. As prestadoras de telecom podem fazer alguma ação com foco em mostrar a marca, fazer vamos dizer assim, dar a alguns usuários as informações de acesso e os lugares onde ela tem. Pode fazer parcerias também com empresas privadas que também podem disponibilizar. Existem estações de trem, paragens de ônibus também podem ter alguma propaganda ou algo do tipo para ter uma rede Wi-Fi lá gratuita. Mas tome cuidado com essas redes porque normalmente, como é aberta, você pode ter algum risco. Então sempre tenha cuidado com essas redes que você se conecta. Uma rede Wi-Fi, ou seja, wireless, mais robusta, para você ficar ciente, ela é chamada, são tecnologias, mas ela é chamada de WiMAX. WiMAX, entenda que é uma rede Wi-Fi, só que muito grande. Ela comporta cidades. Então imagine que existe a possibilidade de, na sua cidade, dependendo do tamanho dela, lógico, não necessariamente região metropolitana, depende do projeto, ela pode ter uma rede Wi-Fi muito grande. E aí, lógico, vários equipamentos fazendo toda essa função para conectar o que se quiser. Aí pode ser um projeto para apenas sistemas do governo, por exemplo, as polícias conectadas, bombeiros, o pessoal do SAMU, ou seja, você pode ter uma conexão muito mais rápida com os serviços. Em vez de fazer uma ligação, pode ser um sistema, pode ser VoIP por voz,
e aí você tem uma tecnologia muito mais rápida, que se subentende, para fazer a comunicação com alguns órgãos, ou até pode ter empresas que façam essa conexão apenas para disponibilizar a internet para os usuários. Normalmente isso pode ser feito das duas formas, mas aí depende do projeto, quem é que vai pagar a conta, então tem todos esses pontos. Mas entenda aqui, wireless, Wi-Fi, e também existe a WiMAX, para você fazer o uso da internet, seja na sua empresa ou em deslocamento, você tem acesso à rede sem fio. Outra rede sem fio, uma forma de acessar a internet, é a via rádio. Então existem equipamentos de rádio que podem fazer e fornecer essa conexão via internet. Por exemplo, existe na sua maioria internet via rádio, tá? É um pequeno prestador de serviço ou um ISP, que é um prestador, um provedor de serviço de internet. Essas duas organizações podem até ter um provedor regional, ou seja, um prestador de serviço que atenda mais regiões, mas as nacionais é mais difícil você encontrar elas fazendo a internet via rádio. Você vai ver muito mais isso em regiões metropolitanas, em alguns bairros, algumas cidades e também na zona rural. Então, existe internet a rádio em diversos lugares. É possível que tenha um até perto de você, você nem saiba. Ou até você pode já utilizar e conhecer um pouco do serviço. Esse sinal, normalmente, ele vem para um local e esse local, seja fibra ótica ele recebe ou, dependendo da maneira que seja, pode até ser um outro rádio que ele receba e ele emite um sinal daquele lugar. E o usuário, ou seja, na sua empresa, para você captar esse sinal, normalmente você precisa de uma antena receptora que ele recebe as informações e depois você usa um roteador ou um modem para espalhar esse sinal, ou seja, fazer com que a conexão seja feita dentro da empresa, dentro da organização. E aí, esse é o fluxo normal que pode ser feito. Há vantagem e desvantagens. Depende do cenário, de onde a empresa é, como é que funciona. Mas, para você entender também um pouco, essas antenas, ou seja, esses equipamentos que utilizam a rádio, eles podem ter uma cobertura que é em forma, vamos dizer assim, de camadas. Eles podem ter várias antenas, vários pontos. Esses pontos, esses locais, são chamados de POPs, que é onde ele fica espalhado e ele consegue ter um raio de cobertura para fazer essa conexão. Normalmente você encontra vários, não é apenas um em um lugar. A ideia do prestador de serviço é atender uma região. Então, normalmente você vai ver alguns instalados na localização. Quando houver uma instalação na sua organização, sempre avalie se for possível. Onde é que fica esse POP? Onde fica a antena mais próxima? Como é que é essa estrutura? Esse estudo da rede a gente pode considerar como uma topologia, como é que ela é formatada, como é que ela é feita. E você, como gestor de telecom, precisa ter pelo menos uma noção de como é que isso funciona, como é que está organizado aquele prestador de serviço que está te atendendo. A principal vantagem, vamos dizer assim, da internet via rádio é que ela é muito mais rápida de implantação. Você não precisa passar fio, é apenas uma antena e outra antena. Então fica muito mais fácil a conexão e você utilizar o serviço. E lógico, também é pouca manutenção, não tem tantas questões de problemas em sua maioria. A não sei que existe algum ponto específico, mas na maioria dos casos a manutenção não é tão grande, não precisa de tantas ações. O que é que pode acontecer com falhas? Ou seja, quais são os problemas que podem acontecer? Primeiro, é que é visível por ser pelo ar, pelas ondas de rádio, você pode sofrer problemas de acordo com o clima. Se for um vento forte, se for chuva forte, então é possível que o sinal tenha alguma oscilação, tenha problemas. Isso pode acontecer. Outra questão é a distância entre os pontos. Se for muito distante, a velocidade pode não ser a contratada, pode diminuir. Então tem que avaliar também a distância que você tem do equipamento mais próximo dessa prestadora. E além desse, um que poucas pessoas conseguem identificar antes de contratar, é mais fácil depois, mas você pode avaliar isso com o fornecedor. É o horário de pico. Dependendo do contrato que você faça, se for um canal que tem outros usuários lá acessando, qual é o horário de pico que é feito? Ou seja, que você normalmente vai ter mais demora para ter as informações da internet. Você manda a informação, ela tem que receber. Ou seja, seu equipamento recebe e você navega. Aí, no horário de pico, isso estreita, ou seja, diminui essa velocidade. Então, você também tem que ficar ciente disso. E, além disso, uma coisa que acontece
Na internet via rádio, que aí você como gestor de telecom tem que ficar ciente disso muito claro. Quando você for contratar um serviço, não contrate de um provedor clandestino. Existem empresas que não são autorizadas pela Anatel para utilizar a internet via rádio. Então, não use dessas empresas porque você só vai ter possíveis problemas no futuro. Então, sempre que você for fazer a contratação, confirme que aquela empresa ela é autorizada pela Anatel a prestar aquele serviço, a prestar aquele serviço de multimídia, de acesso à internet via rádio. Eles têm como passar para você essa confirmação. Então, além da internet via rádio, existe a telefonia móvel. A telefonia móvel, no Brasil hoje, eu acho que no mundo, é a mais utilizada para acessar a internet de maneira móvel. Então, você está fazendo qualquer deslocamento, você está com o celular na mão, você consegue fazer essa conexão. Até as prestadoras hoje, os planos são muito mais desenvolvidos e visando o uso de dados do que o uso de voz, em sua maioria. Mas entenda que a tecnologia móvel, ela, lógico, hoje a gente utiliza a tecnologia chamada GSM, onde o principal diferencial dela para as outras é que existe um chip, um SIM card, que é um chip móvel que você pode tirar e utilizar em outro equipamento. E a sua linha, a sua conexão está no chip e não no aparelho. Mas existe tecnologia que já tem em alguns aparelhos chamada eSIM, que você pode apenas ter um equipamento sem um chip móvel. E aí você tem como fazer essa utilização. O GSM não é necessariamente só, obrigatoriamente, chip que pode ser tirado e colocado. Ele também tem o eSIM, que você pode ter apenas aquela numeração do equipamento, mas os atuais que estão sendo lançados, em sua maioria, tem as duas, eSIM e SIM card, para você não ficar preocupado. E é uma tecnologia que ainda está sendo vista como é que vai ser a adaptação do público. Mas o GSM é que facilita essa comunicação. A gente teve outras tecnologias anteriores em que não tiveram internet, então ainda se avalia essa questão. Na GSM é o que a gente encontra hoje muito mais forte, essa conexão, que existem diversas tecnologias e o avanço delas. Então a gente começou a ter internet com a tecnologia 2G, que é uma velocidade de internet baixa, ou seja, você consegue se conectar, mas existe uma demora na conexão. Depois dela teve 2G e meio, 3G, 3G e meio algumas prestadoras, 4G, 4G e meio algumas prestadoras também fazem a oferta desse tipo de serviço, 5G também. E daqui a pouco vai ter o 5G e meio e também o 6G, ou seja, a velocidade de conexão e para você acessar a internet sempre tende a ser mais rápida. E quanto maior a tecnologia, ou seja, 6G, 5G, 4G, por exemplo, o raio da antena para ela pegar o sinal daquele usuário, ela é menor. O 2G você vai ver muito mais amplo, porque é uma tecnologia mais aberta, vamos assim, para ter uma amplitude maior de sinal e o usuário conseguir utilizar o serviço. 2G, lembrando, é uma tecnologia com internet mais lenta, 3G vai aumentando, 4G, 5G, por aí vai até o 6G. Então, a telefonia móvel, ela pode ser utilizada em qualquer equipamento. Ou seja, basta ter algum equipamento, algum dispositivo que aceite chip e ele pode fazer a conexão. Por exemplo, você tem sistemas de telefonia como um PABX ou chipeira, que você coloca um chip lá e você pode fazer ligações. Você pode fazer automação de veículos, ou seja, tem um rastreamento lá do carro ou monitoramento do que ele é utilizado, ou até, dependendo da situação, um controle do próprio veículo. Você conseguir dirigir ele de forma remota. Na parte agro, ou seja, parte industrial, você tem um monitoramento de colheitas, você pode usar drones para se conectar pela internet móvel, Wi-Fi ou telefonia móvel e fazer diversas ações. Então, existe tecnologia móvel e a telefonia celular ela ajuda muito em diversas ações possíveis e imaginárias. Tudo que você precisa controlar ou monitorar de forma remota, você pode utilizar a telefonia móvel tendo cobertura. E aí você vai ter mais um meio de acessar a internet sem fio. Essa é a ideia da telefonia móvel também. Outro meio de você acessar a internet sem fio é uma conexão via satélite. Você pode utilizar equipamentos que você nem está vendo para acessar a internet.
Normalmente você precisa de uma antena receptora, o sinal está vindo do satélite, você tem uma antena para receber aquele sinal e um modem, um roteador para espalhar aquele sinal se você quiser também dentro da organização, por exemplo, através de uma rede Wi-Fi. E você consegue ter um sinal através do satélite para ter essa informação. Lembrando que, em sua maioria, o Brasil todo ele é coberto por algum satélite ou alguns. Então, dependendo da sua região, tem que ser feita uma avaliação técnica, mas é provável que você consiga a conexão via satélite. Ele é utilizado mais em meio de zona rural. Você pode também utilizar ele em algumas partes de algumas cidades. É possível você ter uma conexão em uma praça, em um lugar que normalmente você não tem uma internet de qualidade, você consegue via satélite, mas tudo é avaliando com cada prestador de serviço. Você pode, por exemplo, quando existem os barcos, eles fazem várias viagens pela área, vamos dizer assim, internacional, eles utilizam, em sua maioria, conexão via satélite. Alguns aviões também fazem dessa forma. Então é possível utilizar os serviços em lugares remotos ou em lugares até na cidade. Você pode utilizar esse serviço se você quiser. E dá para fazer isso. Imagine, para ser mais fácil, o serviço do Google Maps. Ou seja, você tem as fotos dos lugares. O satélite é que tirou essa foto. Então, se o satélite consegue tirar uma foto, ele consegue te enviar um sinal de internet. É mais ou menos essa analogia para você entender como é que pode ser o funcionamento. Até para você ter ideia, as tecnologias sempre vão avançando e hoje existem projetos em que a tecnologia 6G da telefonia móvel ela está sendo testada em satélites para ver como é que é a utilização, como é que funciona, quais são as possibilidades da tecnologia 6G. Então existem diversos estudos para melhorar ainda mais essa conexão via satélite. E alguns prestadores de serviços do serviço satélite, eles atuam já no Brasil há muito tempo. Quando você for pesquisar na internet, você pode buscar, por exemplo, SMGS, que é o Serviço Móvel Global por Satélite. Você pode buscar até no site da Anatel, que é a agência reguladora, as empresas autorizadas que podem prestar esse serviço. Por exemplo, a Vivo presta esse tipo de serviço via satélite. Existe a empresa HuggleNet, que também presta esse serviço. Algumas pesquisas que eu fiz, esse é um dos nomes que tem vamos assim, ele tem uma atuação muito mais mundial. Em vários lugares do planeta existe a HuggleNet trabalhando em vários países, só para você ter uma ideia. Existe uma empresa Viasat, a Claro e a Embratel também utilizam a IPSat e também existe a NetLight, dentre outras. Ou seja, existem várias empresas hoje que prestam serviço. E aí, você precisando desse tipo de conexão, você tem que avaliar a qualidade do serviço, a estabilidade do sinal, avaliar a questão de preço. Normalmente, ela é mais cara do que as outras conexões que existem, mas você tem que avaliar cada conexão, cada circuito, cada contrato. E aí, entenda que a conexão por satélite, a internet móvel dessa forma, ou seja, sem fio, já é possível e você pode fazer a contratação na sua empresa. Basta você analisar quais são as opções que você tem, falar com algum prestador de serviço e pedir alguma cotação que você vai ter mais ideia real se a sua região é atendida e quais os valores que podem ser praticados num tipo de contrato. Agora a gente vai falar sobre o programa Wi-Fi Brasil. Eu achei muito interessante esse programa quando eu estava pesquisando sobre Wi-Fi no Brasil. E a ideia do programa, ele foi elaborado pelo governo federal junto com o Ministério das Comunicações, que ele atualmente coordena, e quem operacionaliza essa estrutura é a Telebrás. Entenda que no Brasil a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet. Existe uma boa parte da população que não tem acesso, que não chega em cabo, que não chega a telefonia móvel, que até não chega a conexão via rádio. Então, existem alguns lugares que, lógico, pode até chegar a essas conexões, mas o objetivo do programa Wi-Fi Brasil é entregar internet gratuita para uma determinada população, normalmente para fazer a inclusão digital. E isso é em todo o Brasil. Já existem conexões em municípios de todos os estados da federação. Então, já está um projeto muito bem elaborado, no meu ponto de vista, que já está em prática, já está atuando. Só, no meu ponto de vista, ajuda as pessoas. E toda essa conexão, toda essa internet, ela é concedida, ou seja, ela é entregue
pelo satélite brasileiro, que é o SGDC, que é o Satélite Gestacional de Defesa e Comunicações. É um satélite brasileiro e que faz essa distribuição de internet em todo o nosso território. Então, enquanto o nosso planeta vai girando, o satélite vai junto. A ideia é que sempre que o nosso planeta se move, ele vai em conjunto para não dar a opção de perder o sinal ou de não entregar o sinal para os usuários. Entenda que esse é o objetivo. E onde é que normalmente é entregue esse programa? Ou seja, quais são as localidades? Principais são escolas, o MEC, o Ministério da Educação, ele auxilia em algumas coisas, ele faz alguns pedidos do programa Wi-Fi Brasil e você consegue ver isso em várias escolas já por todo o Brasil. Existe também um programa chamado Amazônia Legal, que são os 9 estados que envolvem a bacia amazônica, que eles precisam lá de muito apoio, porque, no meu ponto de vista, é uma área muito mais difícil de se chegar à internet, e eles conseguem ter esse apoio também do programa Wi-Fi Brasil. Também pode ser colocado em assentamentos rurais, unidades básicas de saúde. Você tem também áreas indígenas ou comunidades quilombolas, bibliotecas, praças públicas, ou seja, em qualquer lugar que seja necessário ter um acesso à internet boa para as pessoas utilizarem e ter uma inclusão digital, inclusão de tecnologia naquela área, naquela região em que normalmente não se tinha acesso. E como é via satélite, normalmente as pessoas têm uma antena receptora daquele sinal e utilizam um roteador em casa ou um modem para poder acessar a internet. E também o que eu acho interessante é que o programa, a ideia dele é sempre crescente. Ele, em 2021, deve chegar em torno de 18 mil pontos atendidos e bem mais do que 9 milhões de pessoas que passam pelo programa, que fazem todas as possibilidades de ação. Então eu acho que é muita gente impactada com esse tipo de programa. E existe um site do governo federal, junto ao Ministério das Comunicações, que passam várias informações. Eu vou colocar na descrição desse vídeo esse link que você consegue acessar uma ferramenta que é de BI, Business Intelligence, que você consegue ver relatórios e informações do projeto. Eu acho interessante para quem tem curiosidade ou quem precisa ter acesso à internet em uma determinada região. Pode ser que na sua empresa você não utilize nunca isso, mas você, gestor de telecom, provavelmente alguém pergunta para você algo. Então, se alguém te perguntar, caramba, tem um lugar que não pega internet, eu sou uma situação, ou eu vivo em um local, eu consigo ajudar pessoas que são mais carentes, que precisam de inclusão digital, e essa é uma via que você pode direcionar para a pessoa para ela buscar e pleitear essa conexão para a sua região, para o seu município, para o seu local. E lá nesse sistemazinho você consegue ver várias informações. E uma coisa que eu achei muito interessante é que eu consegui identificar qual é o preço que se paga para cada ponto desse. É um valor mínimo, pelo que eu pesquisei, de R$700 para uma velocidade de 10 megas, e quando é a velocidade de 20 megas, entra de R$1.400 e R$1.500 por ponto. Isso mensal. Se você for comparar a tecnologia via satélite, atualmente existem planos mais baratos, mas lógico, esse é um projeto do governo, não tenho aqui informações de como foi estruturado, como é que foi planejado, mas é o preço que atualmente é cobrado pelo serviço. E o que eu achei muito mais interessante é que quem paga essa conta, em sua maioria, é o nosso imposto, ou seja, o nosso dinheiro, que é que a gente passa para o governo federal. E no sistemazinho lá, que você consegue monitorar, você consegue ver que existem órgãos do governo que fazem esse pagamento, por exemplo, o Ministério das Comunicações, Ministério da Educação, eles pagam essa conta. Existem outros ministérios, lógico, e algo que eu achei muito bom, senadores e deputados federais. Eles pagam diversos pontos, sai da verba que ele tem. E eu achei isso muito interessante, muito bom, porque caramba, eu não sabia que um deputado e um senador estavam auxiliando esse tipo de projeto. Eu acho de suma importância você repassar que existem pessoas que estão auxiliando no projeto Wi-Fi Brasil, que são os políticos. Políticos que podem fazer a diferença na população que é quem a gente elege. Então, parabéns para vocês que fazem esse projeto e conseguem fazer isso. Eu acho muito bom quem tem essa atitude, ou seja, empresas também que podem fazer isso. Até porque esse projeto Wi-Fi Brasil, ele pode ter parceria com empresas privadas.
Existem projetos que são em conjunto, por exemplo, com o Banco do Brasil, com o Sebrae, e se a sua empresa tem alguma ideia que quer reforçar ou que quer fazer apoio, conversa com o pessoal do Ministério das Comunicações, passa a informação, busca lá com quem você pode falar e se pode fazer alguma parceria. Se não puder, faz alguma coisa na sua região, já vai ajudar alguma população. Então, parabéns ao governo federal pelo projeto do programa Wi-Fi Brasil. Acho muito interessante para a população. E agora as 5 coisas que se faz na internet. Qualquer pessoa, o que quer que ela faça, no meu entender, não deve passar dessas 5 coisas. Primeira, você está vendo esse meu vídeo. Você está pesquisando ou estudando. Então você está aprendendo. É o primeiro ponto que eu acho, a primeira coisa. Você está pesquisando algo, você está estudando, você está aprendendo, você está fazendo algo para ganhar informação. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo por causa do segundo ponto, que é para trabalho, para fazer um projeto. Então, se você estiver vendo esse conteúdo por causa do seu trabalho, é o segundo ponto. Então, primeiro, você faz alguma pesquisa, algum estudo. Segundo, você faz algum trabalho, você faz algum projeto, você está trabalhando em algo e utiliza a internet. Terceiro, você está utilizando algum serviço. Por exemplo, banco. Você faz lá a utilização de serviços dos bancos, guardar algum arquivo ou documento e fazer até uma compra e venda. Você pode utilizar algum serviço na internet para fazer intermediação da compra e venda de algum produto ou até serviço. Então, terceiro, utilizar serviço. O quarto, que é interessante que todo mundo faz, mas não percebe que é o quarto, que é se comunicar. Pode ser por texto, por e-mail, por uma mensagem em algum aplicativo ou por voz. Pela internet você consegue mandar mensagem de voz, tem o Telegram, tem o WhatsApp, tem algumas outras ferramentas e também por vídeo, como eu estou fazendo aqui com você. Eu estou me comunicando com você através de um vídeo. É a quarta coisa que você consegue fazer através da internet. E a quinta e última que eu considero é o entretenimento ou lazer. É você jogar um game, seja no celular, no computador, qualquer que seja. É você assistir filme, ou uma série, ou ver algo na televisão através da internet. Você pode também ouvir música, ler alguma coisa e utilizar as redes sociais, que eu entendo que é um entretenimento, um lazer, a não ser para quem utiliza isso da forma do item 2, que é trabalhar. Então, no meu ponto de vista, existem essas únicas 5 coisas que se faz na internet. Se você conhece alguma que não está dentro delas, me diz, me mostra que é bom a gente sempre aprender mais, mas provavelmente tudo que você acabar de pensar está dentro de uma dessas 5. Ou é uma pesquisa, ou é um trabalho, ou você está utilizando o serviço, ou você está se comunicando, ou você está fazendo um entretenimento e um lazer. Eu entendo que existem essas 5 coisas. E aí tem um mundo de possibilidades dentro delas 5. Cada um tem a sua utilização e a sua forma de utilizar os serviços de internet. Agora passando para o que o gestor de telecom deve observar, deve ter uma percepção diferenciada sobre os contratos que utilizam serviços de internet. Entenda que internet você pode utilizar de diversas formas, mas quando você pensa em contrato, seja um novo contrato ou uma renovação contratual, você tem que observar, no meu ponto de vista, primeiro, existe limite de franquia? Então, se chegar em um determinado patamar de consumo, a internet permanece com a velocidade reduzida ou ela simplesmente deixa de funcionar? Isso tem que ser visto. Dependendo da forma que você contrata o serviço de internet, pode ter uma variação nesses 2 pontos. Outro, qual é o prazo do contrato de permanência ou a fidelização? Por quanto tempo você vai ficar vinculado àquele contrato? Se existe multa, se não existe multa, qual é o valor da multa? Você tem que avaliar também essas questões quando você for fazer um contrato. E um terceiro ponto que eu acho muito importante nessa parte de contratação é o atendimento de suporte. Se você precisar de algum auxílio, alguma ajuda, qual é o horário, qual é o prazo de resposta, em quanto tempo você tem uma solução ou em quanto tempo você é atendido. E aí você avalia essas questões de cada fornecedor, de cada prestador de serviço. Quando você pensa em consumo, ou seja, no uso dos serviços de internet, eu como gestor de telecom, eu penso sempre que existe
em sua maioria, uma sazonalidade do consumo, ou seja, mês é um número, outro mês é outro, e ele sempre varia. Poucos são os usuários ou o serviço que ele tem uma constância no serviço de internet. É difícil você encontrar isso, dependendo, lógico, do meio. Se for uma internet que você não tem preocupação com limite de franquia, você nem vai se preocupar muito com isso. Mas existem serviços de uso de internet que você precisa sempre avaliar isso para entender a comunicação do usuário. E o terceiro ponto que eu acho nessa área de consumo é ver a necessidade de utilização. Existem áreas, existem processos, existem pessoas que não precisam do uso de internet. E aí você tem que avaliar isso. Por exemplo, se você está numa área em que a recepção da empresa, a pessoa que recebe todas as informações, ela tem que se comunicar com os demais. Então ali precisa de internet? Provavelmente. Mas pode ter empresas que não concedam internet ou que não tem uma política de, naquela posição, não tem internet. E existem diversas outras áreas na organização. E lógico que todo mundo que vende ou que é de compras precisa de internet. Então, diversas áreas da empresa precisam avaliar essa necessidade. E aí, em sua maioria, lógico que você vai precisar porque a empresa precisa vender, precisa funcionar. Mas você tem que avaliar a necessidade de utilização para não ter um consumo irregular. Normalmente é isso que você avalia. E aí, se você puder, faz uma campanha de conscientização, passa e-mail para os usuários, como é que eles devem utilizar, como é que eles estão utilizando. Isso ajuda no consumo dos serviços. E outro ponto que você, gestor, tem que ficar de olho é na subutilização. Ou seja, você contratou algo, mas está utilizando muito abaixo do contratado. E isso faz você perder dinheiro. A sua empresa vai deixar de fazer economia. Em diversos projetos que eu já atuei, é visível a subutilização. E se você tiver um programa, uma função e tem um processo em que você avalia isso, não só quando você vai fazer uma negociação de contrato, mas de forma constante, de alguns meses ou mensal, você consegue ter uma projeção do que você vai fazer, você consegue conversar com os usuários, você consegue ter novas informações para fazer a empresa reduzir custos. Eu acho que isso é importante. Independente do meio que você tem de acesso à internet, de consumo dos serviços, sempre é possível melhorar aquele resultado. A não ser que a empresa não tenha internet, ninguém use. Aí não tem como você melhorar o valor de zero, que eu já recebi, já conversei com clientes que ele estava no limite, ou seja, não tinha para onde reduzir. Por quê? Porque ele praticamente não tinha mais serviços utilizados a não ser voz. Então a internet ele não utilizava praticamente, já era o mínimo possível. Então existem projetos e projetos, mas você como gestor de telecom precisa avaliar quais são as formas de internet que você utiliza e como fazer uma avaliação de consumo. Se você não conseguir avaliar quem consome o que, dependendo da tecnologia, pelo menos avalie o consumo mensal ou pelo menos se existe alguma variação, porque aí você consegue mapear e ter mais informações para uma tomada de decisão. E agora que você tem essas informações dos 4 meios de acesso à internet, que você tem a internet sem fio, é importante você fazer a avaliação dos seus contratos e ver se está tudo ok, se não está tudo ok, se você precisa fazer algum ajuste, tá bom? Espero ter te ajudado com essas informações e que você utilize a internet sem moderação, mas com o preço mais baixo possível, tá bom? Abraço, até mais, fui!